Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, a Sagrada Liturgia de hoje lembra-nos do nosso compromisso com a doutrina, a fidelidade à fé e o progresso no conhecimento da lei de Deus. Conhecimento da doutrina, fidelidade à fé que recebemos e o progresso no conhecimento da lei de Deus apresentada pela Sagrada Escritura. Isso significa seguir sempre em frente, não voltar atrás. E começa com estas exortações apresentadas pela segunda carta de São João. Dirigindo a palavra, São João primeiro constata a alegria de ter encontrado os filhos seus caminhando conforme a verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. Há uma constatação de que estão tendo um progresso naquele conhecimento que receberam primeiro através da experiência que fizeram com Jesus. E depois, São João lembra ainda, e é muito próprio de São João isso, inspirado naquele amor que ele experimentou do coração de Jesus, como discípulo amado, transcrever isso no seu evangelho e transcrever isso nas suas cartas, lembrando-os da necessidade de amar uns aos outros. Todo o conhecimento da doutrina, todo o conhecimento da fé, o progresso no conhecimento da lei de Deus deve estabelecer um relacionamento do homem para com Deus, do homem e da mulher para com Deus, e também um relacionamento para com os irmãos. E agora eu te peço, diz ele, não que esteja escrevendo a respeito de um novo mandamento, pois trata-se daquele que temos desde o princípio: amai-vos uns aos outros.
E ele define o significado desse amai-vos uns aos outros. O que significa esse amor? É um amor que consiste em viver segundo os mandamentos. Portanto, viver segundo os mandamentos implica numa fidelidade a Deus, numa fidelidade à doutrina e no amor aos irmãos, como aquele grande resumo que nosso Senhor fez da lei e dos profetas, nos 2 mandamentos, que consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E termina dizendo: este é o mandamento que ouvistes desde o início, para guiar o vosso proceder. Todo o procedimento da vida do cristão está alicerçada no amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E é para dizer bem claro que esses 2 mandamentos, que resumem toda a lei e os profetas, não excluem depois todos os preceitos que estão estabelecidos aqui, como que num recheio dessa decisão firme de progredir na graça e no conhecimento do Senhor. Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. No meio disso, existem inúmeras outras coisas que definem o nosso compromisso de vida de fé e que nós não podemos abrir mão. E aí depois, há uma chamada de atenção de São João a respeito de permanecer na fidelidade, não se deixando seduzir pelos encantos das doutrinas fáceis que se apresentam desde aquele tempo até agora, das doutrinas fáceis que se apresentam, ou seja, das facilidades de uma fé cristã baseada mais nas nossas concepções ideológicas do que propriamente naquilo que a tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério ensinam, chamando a atenção para que não se percam por conta disso. Porque desde aquela época, inúmeras heresias apareceram na vida da igreja, tentando tirar as pessoas do caminho da verdadeira vida em Cristo. Heresias são falsas verdades ou verdades um pouco maquiadas, mentiras com uma maquiagem de verdade que tentam seduzir as pessoas e acabam aparecendo no seio da igreja mesmo. Às vezes por algumas lideranças que, não concordando com aquilo que está estabelecido pela doutrina apostólica, não concordando com aquilo que está estabelecido pela Sagrada Escritura, acabam ensinando uma coisa diferente daquilo que ensina a igreja para as pessoas. E ninguém tem o direito, aquele que tem a palavra diante da Assembleia, que tem uma função de liderança, seja sacerdote, bispo, papa, pregador, seja quem for, não tem o direito de ensinar aos outros aquilo que é contrário ao ensinamento da igreja. Talvez alguém diga assim: existe alguma coisa que eu não concordo, então coloque-se diante de Deus, abrace-se com o seu travesseiro, durma pensando nisso, mas não ensine nada daquilo que é contrário daquilo que a igreja ensina. Nada. Não se pode colocar a perder a vida das pessoas. Claro, o que se deseja é que aquele que abraçou a vida de fé, que se consagrou, que é um pregador, que esteja de acordo com todos os ensinamentos da igreja. Mas em hipótese alguma, aquele que tem a palavra, e nós temos uma responsabilidade imensa aqui, como um rede século XXI, porque nós chegamos aos lares de inúmeras pessoas, nós não temos o direito de ensinar aquilo que é diferente do que o que a igreja ensina, do que a Sagrada Escritura ensina, a doutrina da igreja. Então, São João insiste aqui, dando uma exortação, dizendo: olha, acontecem que se espalharam pelo mundo muitos sedutores, que não confessam a Jesus Cristo encarnado, que negam a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, negando toda a obra salvífica que o próprio São João apresenta depois no início do seu evangelho. São João faz questão de dizer isso. Ele narra a entrada de Jesus na história da humanidade, diferente de São Lucas, diferente de Mateus, diferente de Marcos. Ele narra dizendo: e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava junto de Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Falando da graça da encarnação, do verbo de Deus que assumiu a nossa humanidade com o objetivo de nos devolver a dignidade original, de nos elevar à sua divindade. E então apareceram sedutores com essa falsa doutrina, espalhando que
que não confessavam a Jesus Cristo encarnado e tentando levar outras pessoas a negarem também o mistério da encarnação. Está aí o sedutor, o anticristo. Tomai cuidado, se não quereis perder o fruto do vosso trabalho, mas sim receber a plena recompensa. Tudo que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além, não possui a Deus. Aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho. É um chamado a dizer, não se desviem da sã doutrina que receberam pela pregação do Evangelho. Não se deixem confundir e nem serem seduzidos por aqueles que apresentam uma doutrina fácil, por aqueles que apresentam uma doutrina adaptada. E acaba que muitas pessoas são seduzidas por conta disso. Com promessas, com falsas doutrinas, com seduções que tem o objetivo de levar a pessoa a perder. A doutrina católica é séria, a doutrina católica é exigente. Cada vez que nós temos a oportunidade de professar a fé, dizendo o creio em Deus Pai, professando um dos símbolos de fé, é para lembrar de que a fé que nós recebemos, que foi formada a partir da Sagrada Escritura, na tradição apostólica, foi banhada pelo sangue dos mártires, foi banhada pela vida de muitos homens e mulheres que deram a vida para que a fé chegasse até nós. A exortação de São João, a primeira leitura de hoje, é que não nos deixemos seduzir por essas falsas doutrinas ou por um cristianismo fácil, porque a nossa preparação para a segunda vinda de Jesus, que é o que trata aqui também nesse texto de São Lucas, se dá pela nossa fidelidade à doutrina, fidelidade à palavra de Deus, fidelidade à tradição da igreja que nós recebemos. E significa buscar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo, sem deixar de lado todos os outros preceitos estabelecidos pela doutrina que nós precisamos observar. No fim, São Lucas exorta-nos a uma vigilância, quer dizer, estar com os ouvidos sempre abertos para escutar aquilo que o Senhor nos diz através da igreja, aquilo que o Senhor nos diz por meio da palavra, e não ser como os que nos dias de Noé e nos dias de Ló se fizeram de surdos diante da pregação e quiseram viver por conta própria. O grande problema desse povo da época de Noé é que acharam que Noé era louco, estava falando de uma coisa muito exigente, ou na sua idade avançada já não sabia nem o que estava falando mais, e não deram ouvidos àquilo que Noé estava pregando. Chegou o dilúvio e fez morrer todos. Até que alguns começaram a gritar, pedindo, abre-nos a porta, mas não era possível mais, porque tiveram a oportunidade de ouvir e não ouviram, não escutaram a pregação. E nos dias de Ló, a Sagrada Escritura diz a mesma coisa, tiveram a oportunidade de ouvir. Então, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a verdade que a igreja nos ensina, e não nos deixemos ser seduzidos por falsas doutrinas, não nos deixemos ser seduzidos por um cristianismo fácil. Se te apresentarem um cristianismo fácil, rejeite, porque o cristianismo é exigente, aquilo que Jesus apresenta é exigente. O resultado disso, da exigência tão forte do cristianismo, da pregação de Jesus, é que lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, inúmeras pessoas de uma multidão que estava seguindo Jesus, deixaram de segui-lo, porque essa palavra é muito dura, essa palavra é muito exigente, e o cristianismo é exigente, a palavra é exigente. Então, que os nossos ouvidos, os nossos corações estejam abertos para escutar o que o Senhor nos diz, para colocar em prática e para que não nos deixemos seduzir por falsas doutrinas e por um cristianismo fácil. Que o Senhor nos ilumine para que correspondamos sempre aos seus apelos. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.